Tesouro IPCA+, ou simplesmente NTN-B. Você já ouviu falar sobre esse título? Quer entender melhor como ele funciona? Conhecer seus riscos, suas características e a sua rentabilidade histórica? Então esse vídeo é para você! Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira e eu sou gestor de investimentos credenciado pela CVM e nos próximos minutos eu vou compartilhar com você tudo o que é importante saber antes de investir no Tesouro IPCA+. Você entenderá nos próximos minutos por que eu considero esse título como uma excelente alternativa para seus investimentos. E também porque eu sempre digo que esse é meu título público preferido. Parece bom, vai dizer? Então já saia na frente e deixe o seu joinha na página, inscreva-se aqui no canal do Clube do Valor e pegue o seu caderninho ou abra seu documento no Word, porque está para vir mais um vídeo com muito conteúdo. Era isso, né? Então, roda a vinheta! Pouquíssimos ativos financeiros se encaixam tão bem em diferentes carteiras de investimentos de pessoas com diferentes perfis como o Tesouro IPCA+. Por isso, eu sinceramente acredito que todo investidor deve compreender com detalhes como esse tipo de título funciona. Todo o conteúdo desse vídeo aqui serve tanto para os títulos Tesouro IPCA+, quanto para os títulos de Tesouro IPCA com juros semestrais, que também podem ser chamados, respectivamente, de NTN-B principal e NTN-B. Aliás, é por aqui que eu vou começar. A diferença entre o Tesouro IPCA+, e o Tesouro IPCA+, com juros semestrais. Acho que o título desse tópico já é bastante explicativo por si só, não é? Antes de explicar a diferença entre esses dois títulos, é bom que você entenda como eles funcionam. Pois bem, os dois são títulos públicos, emitidos pelo governo federal, de renda fixa e com a rentabilidade atrelada à inflação. Eles possuem uma parcela que é pós-fixada e uma parcela que é pré-fixada. Ou seja, são uma versão híbrida entre o Tesouro Selic, que é o título pós-fixado do Tesouro Nacional, e o Tesouro pré-fixado, que, como o nome diz, é pré-fixado. Eles garantem ao investidor a variação da inflação, medida pelo IPCA, acrescida de uma taxa de juros pré-fixada acima da inflação. Se você adquirir um desses títulos pagando 6%, significa dizer que, por ano, você receberá exatamente a variação do IPCA mais 6% ao ano. É claro que daí tem que descontar algumas taxas e impostos, mas a gente já fala mais sobre isso. O funcionamento explicado dessa forma parece bem simples, não é? Agora, a grande diferença entre esses dois títulos é justamente o que o próprio nome deles indica. O Tesouro IPCA+, com juros semestrais, realiza 2 vezes por ano o pagamento de rendimentos para o investidor. Já o Tesouro IPCA+, não realiza pagamentos nenhum. Tadá! Mas, Ramiro, se o Tesouro IPCA+, não faz o pagamento, então quer dizer que ele rende menos, é? Não, Ramirinho. O Tesouro IPCA+, acrua o valor dos juros no próprio preço do título, como se houvesse uma espécie de reinvestimento automático destes. Eu até vou tratar um pouco melhor sobre esses pontos, mas quero te explicar alguns pontos mais importantes antes. Principais riscos de investir em Tesouro IPCA+. Apesar desses serem investimentos em renda fixa, existe um risco neles. E aqui eu preciso deixar bem claro as diferentes variações da palavra risco no mundo dos investimentos. O risco pode ser dividido em algumas diferentes classes. Existe o risco de crédito, que é o risco que a gente corre quando o emissor do título de renda fixa não honra os seus pagamentos, que, no caso do Tesouro IPCA+, e de todos os títulos públicos, e eu até falo um pouco mais sobre isso nesse vídeo aqui em cima, esse risco é praticamente nulo, para não dizer que é risco zero. Só que existe também o risco de liquidez, que é o risco de você não conseguir vender os seus ativos no mercado secundário e assim ficar sem liquidez. Ou ainda, ter que vender por um preço bem inferior ao preço de mercado, por conta dessa falta de liquidez. Assim como o risco de crédito, o risco de liquidez praticamente inexiste com os títulos públicos. Isso porque se você investir através do Tesouro Direto, o próprio programa garante a recompra desses títulos diariamente. Em outras palavras,
desconsidere os riscos de crédito e o de liquidez. Mesmo assim, existe um outro risco que você precisa conhecer: o risco de mercado, ou o risco de volatilidade. O risco de mercado é o risco do preço do título variar no mercado. Ou seja, é o risco de você perder dinheiro ao investir em NTN-B. É o risco de você ver seu investimento valer menos do que o valor aplicado no futuro. A boa notícia aqui é que o risco de mercado pode ser evitado e contornado. Mas como? De duas diferentes formas: mantendo o título até o vencimento ou utilizando uma estratégia de alocação de ativos para determinar o momento de compra e o momento de venda de seus ativos. Ao manter os seus títulos até o vencimento, você garante receber a exata remuneração contratada no momento da compra. Ao utilizar uma estratégia de alocação de ativos, você garante não apenas a manutenção do título até o vencimento, como também se verá obrigado a comprar esse título em momento de queda e a vender esse título em momentos de alta de mercado. Sobre essa tal estratégia de alocação de ativos, eu falo mais sobre ela em outros vídeos, que eu vou deixar aqui em cima na tela e também na descrição aqui. No dia em que eu gravo esse vídeo, por exemplo, estas seriam as remunerações que você poderia oferir ao investir nesses títulos. Vou deixar aqui na tela agora. Um ponto muito importante que eu preciso tratar aqui é sobre a relação inversamente proporcional entre o valor do título e a taxa de juros oferecida por ele. Se você comprasse esse título hoje, a taxa de 5,5%, conforme demonstrado na tela do meu computador, e essa taxa variar para 6% amanhã, o preço do título vai cair. Isso ocorre por conta justamente dessa relação inversamente proporcional entre o preço e a taxa, que eu acabei de comentar. Essa variação se dá por questões básicas de oferta e de demanda. Se tem muitos compradores dispostos a investir nesse título, o seu preço sobe. Agora, se tem muitos vendedores dispostos a vender esse título, seu preço cai. E a taxa de juros oferecida varia na mesma proporção. Eu até poderia me alongar mais nesse ponto, mas o que é importante que você saiba aqui é que se você mantiver o seu investimento em Tesouro IPCA+, por um prazo inferior ao do vencimento, você corre esse risco de oferir prejuízos. Da mesma forma, você também corre um risco de ter um lucro superior ao estipulado em períodos temporais menores. Sobre riscos, isso é tudo. Agora eu quero tratar de outro ponto muito importante sobre o Tesouro IPCA+, que é uma análise da rentabilidade histórica desse tipo de título. Rentabilidade histórica do Tesouro IPCA+. Eu sei que essa questão de variação do preço é difícil de entender no primeiro momento. Afinal, renda fixa é muito ligada àquela ideia de ter ganhos estáveis na cabeça do investidor brasileiro. Só que se você for pensar, não é isso que significa o termo. Renda fixa significa que você fixa uma taxa de juros a receber no momento em que você faz o investimento. E você receberá essa exata taxa de juros se você mantiver o seu título entre a data da compra e a data de seu vencimento. Agora, se você não permanecer com esse título investido até o seu vencimento, assume o risco de vendê-lo a uma taxa maior do que a adquirida e, consequentemente, perder dinheiro com a sua aplicação. Para ilustrar melhor esse ponto, eu vou compartilhar com você alguns gráficos muito interessantes. Esse primeiro gráfico que eu vou deixar aqui na tela mostra o retorno anual nos últimos 11 anos de uma carteira com diferentes títulos de Tesouro IPCA+, e Tesouros IPCA+, com juros semestrais, com diferentes prazos de vencimentos. Esse gráfico foi montado com base no índice IMAB5 e IMAB5+, que são índices de renda fixa criados pela Ambima para representar uma carteira de títulos públicos atrelados ao IPCA, como as NTNs-Bs e NTNs-Bs principais. Em alguns anos, como o caso de 2012, o retorno foi de incríveis 25,38%. Em outros, como 2013, ele foi negativo, desvalorizando 7,55%. Lembrando aqui que estamos falando de uma carteira com NTNs-Bs de diferentes vencimentos. Aquelas com vencimento mais longo, como as NTN-B com vencimento em 2050, tiveram uma desvalorização ainda maior. Ali em 2013, por exemplo, as taxas oferecidas para esses títulos eram de cerca de IPCA mais 4% na média.
Com o passar do ano, em 2013, é claro, o mercado percebeu que essa taxa era muito baixa, sobretudo considerando a perspectiva de alta, naquela época, da taxa Selic. Ou seja, a taxa oferecida variou para cima, chegando até IPCA mais 7% em 2016, fazendo com que o preço do título variasse para baixo. Incrível, não é? Agora, veja a evolução de R$1.000 aplicados nessa carteira nos últimos 11 anos. Observe que o retorno não é estável. R$1.000 seriam transformados em cerca de R$5.613 com 18 centavos nestes pouco mais de 12 anos. Isso representa um retorno composto de 15,21% ao ano. Ou, no mesmo período, o equivalente à variação do IPCA mais 8,75%. Ou seja, é como se em cada ano desses 11 anos o retorno fosse 8,75% acima da inflação. Mas conforme vimos anteriormente, houve excelentes anos, com o retorno ultrapassando a casa dos 20%, e péssimos anos, com desempenho negativo. Veja como essa volatilidade no longo prazo acaba compensando o risco de mercado assumido. Agora observe outro gráfico, com retorno histórico da NTN-B de vencimento em 2017. Veja a diferença entre essa volatilidade, expressa por esses zigs e zags do gráfico, entre os anos de 2008 até 2012 e a volatilidade quando o título chegou próximo ao seu vencimento, especialmente ali a partir de 2015 e 2016. Essa diferença de volatilidade reflete a minha teoria e a minha sugestão para você. Não use esses títulos, sobretudo com vencimento mais longo, para o investimento no curto prazo. Se você vai investir em NTN-B ou NTN-B principal, invista com o intuito de mantê-los até o vencimento. Caso contrário, esteja bem ciente do risco de mercado que você estará correndo. Depois, não vai dizer que eu não avisei. Tesouro IPCA+, ou Tesouro IPCA+, com juros semestrais. Nessa altura do vídeo, você deve estar se perguntando em qual dos dois títulos vale mais a pena investir. No Tesouro IPCA+, ou no Tesouro IPCA+, com juros semestrais. Aqui, eu preciso deixar bem claro que não existe uma verdade universal. Sempre duvide, aliás, quando alguém vier te mostrar qual é o melhor título para investir, ou qual é o melhor investimento hoje. Isso simplesmente não existe. Por quê? Porque o que é melhor para uma pessoa pode não ser o melhor para outra. No meu caso, por exemplo, eu prefiro o Tesouro IPCA+. Simplesmente porque o meu prazo de investimento, meu horizonte temporal é muito longo e eu, atualmente, não possuo a necessidade de gerar o fluxo de caixa que é gerado pelo Tesouro IPCA+, com juros semestrais. Para essa geração de fluxo de caixa recorrente, eu utilizo os fundos imobiliários, mas isso aqui é assunto para outro vídeo. Dessa forma, faz mais sentido para mim que os juros sejam reinvestidos no próprio preço do título, que é o que acontece com a NTN-B principal. Mas observe bem, eu sei qual é o melhor título para mim. E é isso que você deve fazer consigo mesmo, avaliar qual é o melhor título para você. Se você necessita de um valor pingando na sua conta semestralmente, com recorrência e previsibilidade, certamente o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, valerá mais a pena. Caso contrário, talvez seja melhor ir de Tesouro IPCA+. Agora, se o seu horizonte de investimentos é curto, tipo de um ano, talvez nenhum dos dois se encaixem para você. O importante é sempre avaliar a sua situação atual, comparar as características desses títulos e escolher o que faça mais sentido para você. Escolher o melhor título para o seu contexto como investidor. Principais taxas cobradas para o investimento em Tesouro IPCA+. O jeito mais simples de investir em ambos os títulos é através do programa do Tesouro Direto. Por isso, aqui eu vou tratar das taxas cobradas nessa plataforma, no Tesouro Direto. Pois bem, existem basicamente duas taxas que incidem sobre o investimento no Tesouro Direto. A taxa da BMF-Bovespa, do B3, e a taxa do agente de custódia. Ambas as taxas são cobradas em cima de um percentual que incide sobre o valor investido. A primeira, da BMF-Bovespa, é a mesma para todos, independentemente da sua corretora ou do seu agente de custódia. Essa taxa é de 0,3% ao ano. Já a segunda varia de agente de custódia para agente de custódia. Só para você entender melhor, um agente de custódia é um banco ou uma corretora que faz a intermediação, que faz o meio de campo entre o seu dinheiro e a plataforma da BMF-Bovespa.
A plataforma da BMF Bovespa, por sua vez, faz a intermediação ou meio de campo entre o agente de custódia e o Tesouro Nacional, que é o emissor dos títulos. Vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link do Tesouro Direto mostrando quanto cada agente de custódia cobra. Mas aqui eu já te adianto que o ideal é você optar por investir no Tesouro Direto através de uma corretora independente. Isso porque essas corretoras costumam cobrar as menores taxas, ou até nem cobram taxas, para esse investimento. Impostos sobre o investimento em NTNB. Além das taxas comentadas aqui, existe também a incidência de 2 impostos sobre o investimento em Tesouro IPCA+. O Imposto sobre Operações Financeiras, ou simplesmente IOF, e o Imposto de Renda. Você praticamente nunca terá que arcar com o IOF. Isso porque ele incide apenas ao longo dos primeiros 30 dias de investimento. Ele funciona com uma alíquota regressiva, que começa em 96% sobre a rentabilidade e cai até 0% ao longo desses primeiros 30 dias. As alíquotas variam conforme essa tabela aqui que está passando aqui no meio da tela nesse exato momento. A regra para o imposto de renda, por sua vez, é um pouco diferente. Também é uma tabela regressiva, que cai com o tempo, tende a diminuir conforme o tempo passa, cujas alíquotas vão sendo reduzidas ao longo dos primeiros 2 anos de investimento. Nos primeiros 6 meses, a taxa é de 22,5% sobre o lucro da operação. Do mês 7 ao mês 12, a taxa cai para 20%. Ao longo do segundo ano da aplicação, que é do mês 13 ao 24, a taxa fica em 17,5%. E para prazos superiores a 2 anos, a taxa cai para 15% e permanece assim até a eternidade. Até a eternidade, né? Bom, mas funciona conforme essa tabela que eu vou deixar aqui na tela agora, na frente do meu rosto. É importante ressaltar. Existe a incidência normal de imposto de renda sobre os juros semestrais recebidos no Tesouro IPCA+. Ou seja, se você adquirir esse título hoje e vir a receber a primeira parcela de pagamento dos rendimentos em 4 meses, essa parcela será tributada à alíquota de 22,5% e vai cair líquida na sua conta dessa alíquota. Como investir em Tesouro IPCA+, e Tesouro IPCA+, com juros semestrais? Ao chegar nesse ponto do vídeo, eu tenho certeza de que você já tem um grande conhecimento sobre ambos os títulos. Agora, chegou a hora de aprender a como investir neles. O passo a passo, na realidade, é bem simples. Você pode investir nesses títulos tanto pela plataforma do Tesouro Direto, quanto através do mercado secundário. Para simplificar, eu vou explicar aqui somente o processo de investimento via Tesouro Direto, que é o mais comum, simples e mais indicado para você. Passo número 1. Abra alguma conta numa corretora independente. Se você já costuma me acompanhar há mais tempo, sabe que eu recomendo sempre que você invista através de uma corretora independente. E eu faço isso porque as corretoras dos bancos costumam cobrar taxas bem maiores para os investimentos. Só para você ter uma ideia, eu vou deixar aqui na tela agora a cobrança dos principais e maiores bancos do Brasil para fazer a intermediação do investimento via Tesouro Direto. Veja como eles cobram taxas muito altas. Ou seja, é bem recomendável que você escolha uma corretora independente para intermediar a sua aplicação em NTNB. Passo número 2. Habilite o investimento em Tesouro Direto na sua corretora. Uma vez criada a sua conta numa corretora, você precisa habilitar o investimento em Tesouro Direto. Esse processo varia de acordo com corretora para corretora, mas costuma ser muito simples. Procure no menu de serviços a opção Tesouro Direto e siga os passos que a sua corretora vai lhe indicar para habilitar o investimento nessa plataforma. Passo número 3. Envie o dinheiro para a corretora. Esse passo é meio intuitivo e bem lógico, né? A sua conta na corretora precisa de dinheiro para que suas operações sejam validadas. A dica ninja aqui é programar transferências regulares e mensais para a sua corretora, tão logo que você receba seu salário. Essa é uma excelente estratégia para que você consiga seguir a máxima do Pay Yourself First. O Pay Yourself First, caso você não saiba, é uma excelente estratégia para o seu planejamento financeiro, que eu comento um pouco melhor em outro vídeo do canal, que eu vou deixar aqui em cima e na descrição desse vídeo. Passo número 4. Escolha os títulos em que você irá investir. Por fim, chegou a hora de escolher os títulos em que você irá investir. Nesse ponto, eu espero que esse vídeo tenha auxiliado bastante você. Na data em que eu gravo esse vídeo, esses são os títulos disponíveis para investimento. Perceba que existem títulos com diferentes prazos de vencimento. A dica importante:
Quanto maior for o prazo de vencimento do título, maior será a sua volatilidade. Ou seja, mais o seu patrimônio irá oscilar diariamente de acordo com as variações das taxas dos títulos. Opte por escolher investir em prazo que você saiba que irá cumprir. E por cumprir, eu me refiro a saber que conseguirá manter o seu investimento até o vencimento. Então é isso aí! Agora que você aprendeu tudo que é relevante e importante sobre o Tesouro IPCA+, vai ficar muito mais fácil de você tomar as decisões de investimento com muito mais segurança. Se você acha que eu te ajudei com esse vídeo, então é minha vez de pedir a sua ajuda. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que gostam de investimentos e me ajude a fazer com que essa mensagem chegue em mais e mais pessoas. E também deixe o seu comentário aqui abaixo dizendo o que você achou desse vídeo ou compartilhando alguma dúvida. Por fim, não deixe também de se inscrever no canal e acompanhar estes outros excelentes 2 vídeos que eu vou deixar na tela nesse momento. Toda semana eu trago um vídeo novo e relevante que pode te ajudar a investir melhor, com mais rentabilidade e com mais segurança. Um grande abraço e até a próxima!